Olá, está começando mais um Destravecast, o podcast sobre autodesenvolvimento. Eu sou Gabriel Sakaguchi e eu tô aqui com a minha irmã, coach e host do podcast Tami Sakaguchi. Oi, tudo bem? E hoje o nosso tema vai ser como impulsionar sua carreira através da imagem pessoal. Então, para isso nós trouxemos a Flávia Iqueda, fotógrafa e retratista. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, muito Aqui, prazer, Flávia. tudo ótimo. Então, queria perguntar para você o que tem a ver um podcast sobre autodesenvolvimento com a imagem pessoal. Da onde que veio essa ideia de trazer esse assunto para o podcast? Tá. Eu tenho percebido, assim, tenho trabalhado muito com empreendedores, né, ultimamente. É o meu público maior. E o que eu percebo é que a maioria deles, lógico que tem várias outras, né, questões, mas uma das coisas que mais pega é posicionamento. Verdade. É a imagem pessoal, né? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa tem potencial. Eu vejo que a pessoa tem competência, tem habilidades técnicas, mas ela não sabe se vender, né? A imagem dela, o reconhecimento dela diante do público dela não tá muito bom, sabe? Tá desalinhado, tem ruídos. Então, onde que entra o meu trabalho, né? De conseguir olhar todos esses ruídos. E lógico que a imagem, ela conta muito, né? Eu passei já por isso, né? De achar que a imagem não tinha tanto peso. E depois que eu fiz o meu reposicionamento e eu vi o resultado, eu falei, é isso, eu preciso começar a ensinar isso para os meus mentorados. E a gente fala muito da questão do não julgamento, né? E é o mundo ideal, o não julgamento. Mas o nosso cérebro, ele tá condicionado a julgar, né? Exatamente. Se a gente vai no mercado, por exemplo, você vai comprar uma caixa de leite, e se essa caixa de leite estiver amassada, você já não quer ela. Exato. Uhum. E o Já leite é quer o outra. mesmo. E É o mesmo deles leite. é o mesmo. O conteúdo é o mesmo, Exato. mas o nosso cérebro, ele é condicionado a olhar sempre porque, digamos assim, é belo, né? É. Porque tá arrumado. Então, por que não trazer isso para nossa comunicação, Exato. para o nosso posicionamento, né? Se a gente souber trabalhar isso a nosso favor, é muito melhor, né? Exato. E aí a Flávia foi uma das pessoas que me ajudaram a fazer esse reposicionamento, esse alinhamento, né? E ela tem estudado cada vez mais sobre esse posicionamento. Então, a gente tem uma sinergia muito legal no nosso trabalho. Verdade. Porque ela fala muito do posicionamento de imagem e eu falo de posicionamento comportamental. É porque às vezes a pessoa, ela quer mudar, mas ela ainda não sabe como. Porque ela tem muitas crenças limitantes, ela tem algo ali que trava ela, né? Então, o coaching e o programação mental em PNL ajuda a pessoa a destravar isso, né? A ver que tem crenças limitantes que não servem para ela, né? Não vai ajudar ela a crescer, né? Porque para você ter uma vida melhor no futuro, você tem que mudar o seu hoje. Como eu vou mudar o meu hoje? Primeiro de tudo, começando pela mente, né? Você tem que querer buscar uma mudança, né? Você tem que ali estar pronto, se questionar mesmo, né? Como eu faço, por quê? E aí surgiu a ideia desse trabalho juntas, né? Para poder ficar um alinhamento, assim, digamos que perfeito, vamos dizer assim, né? Mas correto, né? Sei. E aí, quando a gente fala, então, no sucesso profissional, a imagem, o quanto que impacta isso na vida de uma pessoa? É possível você mudar de patamar através só da imagem? Como que é? Sim, é possível sim, porque assim, vamos dizer assim, a nossa imagem, ela chega primeiro, né? Ela fala com você enquanto você está em silêncio, né? Isso é fato. Se você chegar em um lugar, digamos mal, eu vou falar mal vestido, mas algumas pessoas vão interpretar errado, mas é basicamente isso. Se você chegar em um determinado lugar, mal vestido ou desalinhado com o que aquele lugar está pedindo, né? O seu dress code ali, então o que vai acontecer? As pessoas vão te julgar. A nossa mente, ela é condicionada a julgar as pessoas o tempo todo. Mesmo que a pessoa não queira te julgar, ela já te julga. Vai te olhar, né? Se você olhar para uma determinada pessoa, eu acho que aquela pessoa aparenta ter tal personalidade. Então, se você usar isso a seu favor e aparentar, mostrar realmente quem você é, alinhado, né, com uma narrativa legal, porque também não adianta eu estar muito bem vestida e quando eu abrir a boca, todo aquele traje, né?
for por água abaixo, É o né? comportamento, né? Tudo É a tem que ser um postura. conjunto, né? A sua postura, o que você fala, o que você faz, tem que estar tudo muito bem ali alinhado, né? Muito bem equilibrado, vamos dizer assim. E a questão do julgamento é o seguinte, apesar da gente saber que não é adequado, o nosso cérebro funciona dessa forma. Então, a gente tem o nosso instinto de sobrevivência, certo? Então, a gente está o tempo todo avaliando, na verdade, não é nem tanto julgando, é avaliando. Aquilo é perigoso, aquilo é adequado, aquilo serve para A mim. gente vai tirando conclusões, né? A gente vai tirando conclusões, né? Que nem aquela pessoa é atraente para mim, então ó, o instinto de sobrevivência e procriação, entende? Então, primeiro nosso cérebro faz essa selecionada. E aí, qual que é a diferença disso para um julgamento? É o julgamento quando você começa a julgar aquela pessoa, sendo que você não conhece ela. Então, o cérebro vai dar aquela pré-julgada. O que determina é se você vai manter o seu julgamento ou se você vai falar assim, pera, deixa eu parar e entender e separar e analisar bem. Sim. Né? Então, essa é a grande diferença. Então, é o que a Flávia falou, são coisas que já é natural. Então, assim, por que não usar ao nosso favor, né? E essa questão do julgamento é muito também de acordo com a percepção pessoal de cada um, né? Então, primeiro, tem a questão de estereótipos, que é muito forte na sociedade. Sim. E aí também tem a questão do histórico de cada um. Então, quando a gente fala, por exemplo, de símbolos, né? Então, jaleco branco. Você vê uma pessoa de jaleco, você não vai pensar que é confeiteiro. Entende? Porque o seu cérebro já associa que aquela pessoa é médico. Que ela trabalha na área da saúde. Sim. Exato. Então, assim, você vê uma pessoa de moto, você já associa que a pessoa está... Dependendo da moto, também faz essa diferença. Ah, se é uma moto Honda, pode ser o entregador. Se é uma Harley, é o aventureiro. Entende? Então, o que acontece? A gente mesmo, já de acordo com as vivências que a gente tem e com o que a sociedade estipula, a gente vai criando símbolos. Entende? Vai criando estereotipos, né? Vai Se criando eu pedir para você imaginar um advogado, automaticamente, a maioria das pessoas vão imaginar esse advogado de terno, de gravata, de paletó, de camisa, né? Exato. Muito bem alinhado. Por quê? Porque o seu cérebro, ele te joga para exatamente esse lugar, né? Ah, imagina um médico. Você vai imaginar um médico de branco, de roupa branca, né? Porque é o seu cérebro já criando ali um julgamento, vamos dizer assim, né? O seu cérebro já vai automaticamente para esse lugar. Então, se a gente puder usar essa ferramenta, né? Usar esse inconsciente coletivo, onde todo mundo pensa basicamente a mesma coisa, se a gente puder usar isso a nosso favor, condicionar as pessoas a pensarem e imaginarem o nosso posicionamento alinhado com aquilo que a gente é sucesso, né? Você vai progredir na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Isso só tende a melhorar. Isso que a gente chama de posicionamento de imagem. É quando você fixa ali na mente do seu cliente quem você é, o que você faz e o que você fala. Sim. E o tipo de profissional que você é também se encaixa nisso? Sim. Por exemplo, se você é um profissional confiável, às vezes você é um vendedor, você precisa passar uma confiança para o seu cliente, porque são vendas um pouco mais altas, né? Então tem como você conseguir passar isso através da imagem também, né? Sim, muito. Porque, como eu te disse, né? A sua imagem, ela fala por você. Hoje em dia, as pessoas se conectam com pessoas, né? Então, se você tirar proveito disso de uma forma benéfica, onde faça bem para um todo, não só para um, né? Tem que ser aquilo ganha-ganha. É muito melhor, né? O seu trabalho flui melhor, né? O seu posicionamento flui melhor. As pessoas compram mais pelo lado emocional do que pelo lado racional. Né? Se for pelo lado racional, dificilmente você vai comprar algo, né? E quando você quer comprar algo, você quer uma experiência. Então, se eu puder te proporcionar, hoje eu falo que eu vendo experiência. Eu não vendo só retratos, né? O retrato e a fotografia são coisas completamente diferentes, né? Eu trabalho nos dois campos, né? Tanto na parte de fotografia
registrando momentos, onde tem um momento familiar, onde tem um momento de alegria, como também nos retratos, né? O retrato é algo atemporal, é algo que vai se perpetuar aí por longo tempo. E é quem você é, né? O retrato, ele é um autorretrato, como diz um grande retratista aí, Marcos Schiavone. Ele é um pouco de você também, né? Porque quando você retrata alguém, tem o seu olhar ali, né? Tem a sua percepção sobre a pessoa. Sobre aquela pessoa. Então, assim, eu tento enxergar ao máximo o que eu puder, tentar demonstrar ali no retrato quem realmente aquela pessoa é. Para quando ela se vê o retrato daqui a 20, 30 anos, ela vai se reconhecer no meu retrato, né? Ela não vai olhar e vai falar, mas teve muitas modificações, não sou eu. Não, ali realmente sou eu naquele momento da minha vida, né? Com aquela idade. E é isso, né? O trabalho de um retratista é esse, né? Eternizar e ajustar, deixar tudo muito bem alinhado, símbolos, né? E posicionamento também. Você sabe que você fez uma pergunta para Flávia, né? Sobre o julgamento da competência. Tem uma pesquisa de uma universidade feita com psicólogos que pegou um monte de foto de pessoas aleatórias, assim, e deu para as pessoas avaliarem essas pessoas. E aí, o resultado dessa pesquisa é que não leva nem milissegundos para você julgar a competência dessa pessoa. Nossa. Então, assim, às vezes a gente fala do julgamento, assim, bonito ou feio, né? Às vezes não é nem se é confiável ou se não é. Se a pessoa é competente ou se ela não é competente. Se a pessoa é competente ou não. Isso é fato, né? É julgado pelo rosto das pessoas, pela imagem. Você pega um médico tatuado, vestido de preto, e você pega um médico de terno e gravata, automaticamente as pessoas vão julgar aquele que tem muitas tatuagens, né? Que tá usando preto, vai julgar como menos confiável, né? Aquele que está de terno é mais confiável, né? É atraído pelo olhar, né? Você pega um comercial de um perfume, e de um perfume francês ou qualquer outro, e o comercial é sempre o mesmo. É um homem muito bem vestido, bonito, né? Com uma feição muito bonita, muito bem vestido, geralmente com smoking ou com terno, e ele vai caminhando com um copo de uísque, aí você acha até que tá num filme de romance, né? Quando na verdade é só o comercial de um perfume, para te mostrar que o quê? Que aquele homem usando aquele perfume, ele consegue atrair o olhar de uma mulher, né? Então, quando acaba o comercial, você fala, eu quero ter aquele perfume. Muito bacana. Eu quero aquilo. Porque você não quer o perfume, né? Você quer a experiência, você quer a sedução, né? E tem pessoas que já têm isso nato nelas, né? Ela já é assim, isso faz parte da personalidade dela, né? Sim. Como também tem os aventureiros, pessoas aventureiras, as pessoas mais sábias, né? Sim, porque isso aí já faz parte dos arquétipos, né? Sim, sim. Entendi. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui antes da gente entrar nessa parte dos arquétipos. Então, assim, quem tá ouvindo a gente agora no podcast já tá falando assim, beleza, a imagem pessoal consegue me levar a um outro patamar, eu preciso trabalhar essa parte. Aí a pessoa vai lá, contrata um fotógrafo e tira uma foto, bota uma foto no LinkedIn, bota uma foto no perfil e fica por isso. E não é isso daí que tem que fazer, né? Exatamente, essa é a porta de entrada, né? Esse é o comecinho ali. É o começo, né? O começo de tudo. Por isso que o comportamento do dia a dia, né? Como ela se posiciona, posicionamento é tudo, né? Posicionamento não é só vestimenta, é o linguajar, é como que a pessoa senta, a postura corporal e as entregas. Porque não adianta ela ter um perfil no Instagram lindo, maravilhoso, com várias fotos maravilhosas. E aí você encontra ela no dia a dia, ela não é nada daquilo que você tá vendo. Tá no perfil, No né? dia a dia ela não sustenta aquilo, entendeu? Não adianta você só parecer, você tem que ser. Tem que ser. Né? Mas aí, Flávia, eu não vou estar vestindo um personagem? Não. Se você alinhar com a sua personalidade, né, com quem você realmente é, dificilmente você vai se perder, né? Não adianta a Tami lá e fazer, vamos supor, eu vou lá, faço um trabalho, deixo a pessoa na fotografia belíssima, a gente põe uma roupa maravilhosa e eu faço os retratos e no dia a dia você encontra ela de chinelo e short jeans, nada contra quem usa short jeans, tá?
Mas você encontra ela de short, jeans, camisetinha no dia a dia. Até a make, né? Às vezes a pessoa faz aquela make, Com o cabelo aquela produção, preso. aquele cabelo assim e faz o retrato. Sim. E aí, no dia a dia, a pessoa não usa uma maquiagem, não arruma o cabelo, tá sempre o cabelo preso. A roupa que ela usou no retrato, tipo, parece uma fantasia, porque não é o que ela veste no dia a dia. Uhum. Então, quer dizer, isso gera ruído. A audiência sabe, Você né? perde um cliente ali. Você perde um cliente ali, a audiência percebe esse ruído, e aí esse ruído é inconsciente. Então, isso faz a pessoa perder a credibilidade Exatamente. e a confiança. Do tipo assim, nossa, pera lá, ela no Instagram, ela é daquele jeito. No dia a dia, ela é daquele, então assim, ela é mentirosa. Isso tudo, É automático. isso tudo É é isso que a pessoa inconsciente, pensa. tá? Uhum. É automático. E aí, como que faz pra gente criar uma imagem que faz parte de você, né? Pra você não conseguir descaracterizar depois daquela foto, né? Uhum. Você tem aquela personalidade lá faz parte de você. Como que a gente faz pra descobrir isso? Tá. Como que a pessoa constrói essa imagem? Você quer responder? Vou responder e aí você continua. Começa com muito autoconhecimento, né? Esse Eu acho que é o primordial. é- É o autoconhecimento. Uhum. Primeiro você tem que saber quem você é, Exatamente. né? Quais são seus valores e o que você quer transmitir para as pessoas. E aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar. Tem que ter um propósito. Né? Eu jamais fotografo uma pessoa. Hoje em dia o meu trabalho consiste assim. Você me contrata, tá? E a gente vai fazer um call de alinhamento para eu saber quem é você. Eu quero te conhecer antes de te retratar. Uhum. Mas eu quero algo a mais. Eu quero mudar o meu posicionamento inteiro. Aí entra o trabalho junto com o da Tami. Então você vai buscar um autoconhecimento. Você vai saber quem você é. Flávia, mas tudo isso para fazer um retrato? Sim, você está buscando uma mudança na sua vida, né? Eu quero mudar, né? Eu quero melhorar a minha vida. Então, você começa a partir daí, o autoconhecimento, saber quem eu sou, para onde eu quero ir, como eu me vejo daqui a 10 anos ou daqui a 3 anos, colocar metas na sua vida, porque isso é muito importante. Eu te falo isso com total liberdade, porque eu era essa pessoa que não tinha metas, eu não tinha ambições na vida, eu simplesmente ia vivendo, Uhum. curtindo o momento. E até chega um momento que você fala assim, tá, mas é só isso? Né? E aí? Né? Por que eu comecei a buscar esse tipo de conhecimento? Porque eu via outros profissionais muito mais, digamos assim, com uma vida muito diferente da minha, absurda, assim. E eu falava, mas por que aquele fotógrafo faz o mesmo trabalho que eu e ele tá num patamar diferente do meu? Uhum. Aonde está o meu desalinhamento, né? Aonde que está a minha falta de posicionamento? E aí você começa a buscar conhecimento. E quando você busca esse autoconhecimento, você começa a virar a chavinha. E aí começa todo um trabalho. Uhum. Não é fácil, eu já adianto, não é um trabalho fácil. A mudança, se você reeducar uma criança já é difícil, imagine um adulto. Né? Você vai buscar totalmente, você vai perder pessoas, vão ficar pelo meio do caminho. Uhum. Porque elas não vão estar mais alinhadas com quem você é agora. Uhum. Então, vai ficar pessoas, vai ficar amigos, vai ficar famílias. Isso é fato. Você vai chegar no momento que você vai falar, tô sozinha. E aí, quando você se vê dessa forma, aí começa a encontrar pessoas que vão com o pensamento igual ao seu. Vale Essa a parte pena? do posicionamento de imagem, então, ele é muito mais profundo do que você tirar uma foto, né? Sim, sim. Ele mergulha dentro de quem você é, realmente, né? É uma busca ali para buscar uma pessoa ali que às vezes nem ela sabe que tem. Exato. Né? E aí entra esse trabalho de PNL, reprogramação mental, né? Porque ela vai te auxiliar, ela vai te ajudar a pegar você pela mão mesmo e falar, olha, é assim, assim, assado. Eu falo porque eu passei, né? Eu Uhum. passei por esse processo com a Tami e foi, assim, uma virada de chave. Eu tinha uma insegurança que eu não sabia de onde vinha, né? Eu me sentia insegura para tudo. Mas e se o meu não der certo, mas... é melhor eu não fazer. Uhum. Vai que dá errado, né? E se deu errado, você vai lá e faz de novo, né? Não é que nem você trabalhar na área da saúde, que você erra, você mata uma pessoa. Não. Se eu errar hoje em dia no meu trabalho, é ruim? Lógico que é, né? É ruim errar, ninguém gosta. Mas eu tenho como arrumar, Uhum. né? Eu tenho como consertar isso.
E essa era uma insegurança que eu não sabia de onde vinha, até que, de repente, quando eu passei por esse processo, ela falou, tá, mas de onde vem? E aí a gente investigou e não vinha de lugar nenhum, né? Não tinha por que estar ali. E aí é libertador, quando você se liberta de crenças limitantes, né? Você passa por um outro patamar na vida. Você começa a enxergar as coisas de um outro campo. Não, e foi interessante que, assim, ela veio com uma visão sobre ela e no processo todo eu consegui fazer ela enxergar que aquela visão que ela estava trazendo dela mesma não estava alinhada com quem ela realmente é, né? A autopercepção, né? Autopercepção. Que muitas pessoas têm, errada de si própria, né? Né? Não se enxerga como capaz, né? Exato. E até na parte de posicionamento, ela trouxe assim, queria trabalhar esse arquétipo. Eu falei, mas você sustenta esse arquétipo? E ela falou, acho que sim. Aí eu comecei a jogar um monte de pergunta. Tá, então isso aqui, você faz isso, faz aquilo. Não. Também não. Falei, portanto, esta é você? Ela falou, não sou eu. Né? Então foi essa a viradinha, né? Essa é a virada de chave. E aí é o que eu te pergunto, vale a pena esse processo que você falou? É dolorido, né? Esse processo de... É dolorido, porque de autoconhecimento. Você não quer abrir mão de certas coisas, né? Porque o conforto ali, né? A estagnação, ele é confortável, né? Muitas pessoas vivem isso. Tem pessoas que têm fotos ruins. Se posiciona de maneira ruim. Eu, como fotógrafo, vejo. A foto tá ruim lá no seu Instagram. Mas na cabeça dela, eu tô tendo cliente. Então tá bom. Só que ela não percebe que se ela se posicionar de acordo com o que ela é, ela vai ser muito melhor, né? Hoje eu tô ganhando X, Flávia, mas pra quê que eu vou me posicionar? Dá trabalho, né? Dá trabalho. Não é fácil, né? Você tem que abrir mão de certas coisas. Né? Investimento. Vai ter pessoas que vão se afastar de você, Sim. vão te achar diferente, né? Você vai ser o chato do rolê. Né? Você vai ter aquele papo cabeça que ninguém quer ter. Porque as pessoas estão ali, vivendo a vidinha no comum. Aliás, quando você se conhece, você chega uma hora que você fala assim, não vou nem pra esse rolê porque não faz sentido pra mim. O autoconhecimento, ele é muito bom por isso. Ninguém te convence mais daquilo que você não é. As pessoas vão poder ter qualquer opinião a seu respeito. Mas você vai ser firme no seu propósito, porque você se conhece. Então, você não se abala mais, né? Você não é aquela pessoa que as pessoas acham, porque todo mundo pode achar o que quiser a seu respeito. Você tem consciência de quem é e para onde está indo. Então, você não sai do foco mais. Você está firme no seu propósito. É isso que eu quero, é o que eu faço e acabou. É isso. E a questão do julgamento é muito legal, né? Porque assim, já tá claro que nós julgamos o tempo todo e somos julgados o tempo todo. É o padrão, né? A questão é que tem muita gente que deixa de fazer coisas com medo do julgamento. Então assim, gente, vocês vão ser julgados. E o julgamento vai ter, de qualquer forma. Vocês vão ser julgados. Você tem um carro velho, você é julgado. Você tem um carro novo, você vai ser julgado. Você tá ganhando X, você vai ser julgado. Você tá ganhando o dobro, você vai ser julgado. Então, assim, já que é pra ser julgado, primeira coisa, se autoconheça. Porque aí, quando você se conhece, o julgamento externo não te abala. Se a pessoa falar, você é isso, aquilo, outro. Você deixa de ser vitimista, né? E egoísta também. Exato. Aí você para e observa e fala, será que eu sou? Reflete, né? Não sou, então beleza. Essa pessoa, então, não me conhece. Porque quando você se preocupa muito com o julgamento do outro, na verdade, você está sendo egoísta. Porque, eu não vou sair na rua com essa roupa porque vão ficar me olhando. Né? Mas espera aí, quem é você, assim, se é tão importante, não que a gente não seja, mas você é o centro do universo para todo mundo parar o que está fazendo para olhar para você? Na verdade, as pessoas, às vezes, elas não reparam. Elas estão tão ocupadas, a mente dela está trabalhando 24 horas ali, tão preocupada com os afazeres dela que ela não percebe. Né? Então, faça. Vão te julgar de qualquer maneira. Eu tinha um pouco disso na época que eu fazia faculdade. Faculdade é um ambiente lá que tem milhares de alunos, né? Você ainda, quando é jovem, pega ônibus, trem e tudo mais. E aí você fica sempre com aquele medo, assim, né? Tipo, será que as pessoas estão te julgando? Será que esse tênis aqui é o tênis que a galera tá usando, tudo mais? E aí você começa a prestar atenção, assim, que ninguém tá olhando pra você. Não é? Porque aí você pensa assim, é que nem a pessoa quando ela é muito tímida, né?
Eu não vou falar em público porque vão olhar pra mim. E se as pessoas não repararem? E se elas estão te olhando, mas elas estão com a cabeça pensando em outra coisa? Sim. Então não estão reparando. E você tá ali deixando de fazer algo que poderia contribuir para outra pessoa. Exato. Porque eu costumo dizer que todo mundo tem algo para ensinar, sempre. Basta você abrir a sua percepção, observar, ouvir. Você vai aprender alguma coisa com alguém. Então, assim, se você ficar ali naquele mundinho travado, não vou falar, não vou fazer, você deixou de aprender, deixou de contribuir. Deixou de Pra ter nada. troca. Só porque você achou que alguém ia reparar em você. Né? Então, acaba sendo um pensamento egoísta. Exato. Então, assim, vão julgar? Vão. Então, se é pra te julgar, que você esteja com um monte de Pix, Né? não é? Exatamente. Entendeu? Com dinheiro no bolso, sendo feliz, pleno. E é isso. Essa questão do dinheiro, eu falo que é uma questão assim muito presente na vida de todo mundo, né? Todo mundo quer dinheiro, mas nem todo mundo tá disposto a fazer o que é necessário. Eu quero ter essa vida. Tá, mas para você ter essa vida, você tem que fazer isso, isso e isso. Mas aí dá muito trabalho, melhor deixar assim. E tem pessoas que vendem o seu conhecimento. Né? E já tem outras que têm muito conhecimento e não sabem vender. Tem muito para ensinar. Mas isso ninguém vai querer ouvir. Né? Tenta. É o julgamento, né? Autossabotagem, né? Que a gente faz. Exato. Que ela, como coach, pode explicar muito melhor, né? Essa autossabotagem que a gente faz o tempo todo com a gente. E se der errado? A gente sempre pensa no não. Não vou fazer porque vai que dá errado. E se dá certo? Você sabe que as startups, elas têm um termo que chama fail fast. Que é o seguinte, vamos falhar. Pronto, essa é a premissa. Só que por que fast? Falha rápido, vamos falhar. Vamos falhar? Vamos, rápido, pra gente aprender logo, ajustar a rota e seguir e poder fazer a tempo todas as mudanças. Porque ninguém começa fazendo nada perfeito. Exato. Elas vão se ajustando, né? Exatamente. Para isso, você vê a tecnologia aí. A tecnologia começou ruim, né? Exatamente. E hoje, a gente não vive sem. Tanto é que, assim, tudo é beta, né? Então, assim, hoje tá no iPhone 14. Então, Mas teve a versão 1. Teve o 1, entendeu? Exatamente. Isso. Eu acho que a vida é exatamente isso. Você ir testando as coisas. E aí, a gente voltando para o assunto da parte da fotografia profissional, quem tá ouvindo o nosso podcast agora, fazer aquele tipo de foto de Instagram, assim, ou de LinkedIn de braço cruzado, assim, é o suficiente? E de terno, né? De terno. De blazer. Aquele Tem que foto ser assim, de blazer. Blazer, E o bracinho cruzado assim, e aí a pessoa foto, tá assim ou de lado. assim, né? É. Fotinho clichê, né? É. Depende, né? É que nem eu falo, né? Depende de quem você é. Né? Você se sente confortável nessa posição? Ou é o velho sorriso amarelo, que nem eu falo, né? Eu jamais peço por um cliente meu, sorri pra mim. Ele vai estar sorrindo porque eu tô pedindo. Vai ter um sorriso forçado, o que a gente chama daquele sorrisinho amarelo. Eu não quero sorrir, mas eu vou sorrir porque ela pediu. Né? Então, não é mais fácil você fazer sorrir? Remete a pessoa a algo que seja bom, que seja alegre para ela. Aí você vai ter o sorriso que você quer, né? Essas fotos, assim, sustenta você pôr um terninho. Eu não sou um cara que anda de terno, de gravata, detesto. Eu gosto de andar de bermuda, e chinelo e camiseta. Mas a foto é pro meu LinkedIn, então eu vou pôr um terno. E aí é aquilo que a gente falou, né? No dia a dia, eu vou encontrar essa pessoa na rua, ela vai estar de camiseta, mas e aí? E aquela foto que tá lá? E aí se o dono de uma grande empresa, uma multinacional, te olhar na rua e falar, mas espera aí, o Gabriel não é aquele da foto. Então, não é mais fácil eu trabalhar com você e alinhar a quem você é e demonstrar no seu retrato, não tem problema nenhum você usar camiseta, né? Ou usar uma polo, desde que ela represente quem você realmente é. E aí, quem um dia for te contratar, vai olhar e vai falar, não, tá certo. Ele é uma pessoa de credibilidade, ele tá mostrando quem ele realmente é. Né? É o que a gente chama aí de cara comum, né? É o arquétipo do cara comum, que é a massa, né? É as pessoas que se conectam com a massa, hoje em dia, com a maioria das pessoas. Não tem problema nenhum você tem que ser quem você é. O seu retrato a sua fotografia tem que mostrar quem você é. Se isso estiver alinhado,
perfeito. Uhum. Isso serve tanto para homem quanto para mulher. Uhum. Não adianta você me ver, falar, não, a Flávia tá de unha feita, maquiagem, e no dia a dia você me encontrar de cabelo preso, chinelo, moletom, andando pela rua. Você vai falar, não é a mesma pessoa, né? É. Então, ande alinhado com quem você é. Uhum. E uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte, né? Você sabia que 85% do dinheiro que a gente faz na vida vem de networking? Não. Então, o que acontece? Você nunca sabe quando você vai fazer networking, né? Às vezes você vai para um evento com aquele propósito, mas o networking, ele tá no dia a dia, sabe? Então, É aquela coisa de se vestir para onde você quer chegar. Exatamente. Então, às vezes a pessoa se produz para um ensaio, ela até tem um dress code para trabalho, mas na rede social ela não toma cuidado e no dia a dia não toma esse devido cuidado. Então, sai para trabalhar, não tá com a roupa alinhada, de acordo com o que ela quer ser, né? Vai num evento familiar, num evento social, né? E aí ela não tá vestida. E aí começa a gerar esse ruído, fala assim, nossa, parece que são pessoas diferentes. E eu sempre falo que nós somos holísticos. Somos Os o nossos todo. olhos são conectados ali, condicionados para olhar, lógico, para beleza. E nós somos um ser integrado. Então, essa Sim. coisa de separar o profissional do pessoal não existe. Não, somos uma pessoa só. Somos uma pessoa só. Então, assim, por que para você trabalhar, você põe uma roupa, para você fazer um ensaio fotográfico, você põe outra, né? E no dia a dia é outra. Entende? Você tem que ter uma consistência. Então, assim, de quem você é, e cada vez mais alinhado, né, com a tua essência, se faz sentido. Então, por exemplo, quando você fez os retratos, né? A gente fez um trabalho de identificar quem é você. Então, você tava de blazer? Não. Não precisava. Exato, entendeu? Porque a gente quer transmitir a sua essência. E uma pessoa que te encontrar aí num evento, numa festa, vai te ver com que roupa? Sim. Com aquela. Entende? Isso traz O coerência. alinhamento com quem você é, né? Com a sua personalidade, né? O arquétipo, ele traz muito disso. O arquétipo de personalidade. Ele vai ficar visível, né? Quantas pessoas na rua? Existem homens e mulheres que você tá andando e aí você olha para uma mulher ou olha para um homem e você fala, nossa, essa pessoa tem uma coisa magnética, né? É algo assim que você não consegue deixar de olhar. E às vezes a pessoa não é uma pessoa linda, maravilhosa, mas ela tem algo ali que te prende, né? É como se fosse um imã mesmo. E aí a gente chama isso do arquétipo do amante, né? Ela é uma pessoa que te olha de maneira... O olhar dela é diferente, a postura dela é diferente, o jeito dela falar é diferente. Como também tem pessoas que são mais discretas, são mais misteriosas. Você olha e fala, aquela pessoa tem um certo mistério, te gera uma curiosidade, né? E isso é magnético. Os nossos olhos é voltado para isso, né? É totalmente assim, você olha, você não sabe explicar o que é. Mas te gera, assim, você tem vontade de se aproximar, né? Sim. E vocês estão falando de arquétipo, explica um pouco o que é o arquétipo, o que tem a ver com essa parte de imagem pessoal. Na verdade, arquétipos são... como que eu posso falar? É tudo que representa, né? Tá ali no seu inconsciente coletivo. São construções que já tá no inconsciente coletivo. E o que é interessante que é o seguinte, arquétipos já existem desde muitos anos atrás. E aí, já desde da mitologia grega, para você ter noção, das mitologias. Sim. E aí foi essa forma como a sociedade foi entendendo algumas coisas e classificando algumas coisas. Principalmente as marcas, as grandes marcas, elas entenderam o que o arquétipo representa para elas e usaram a favor. Exato. Se eu te pedir para imaginar, imagine um tênis que seja bom para você correr, para você fazer exercício, automaticamente você vai pensar numa determinada marca aí, né? A gente não vai falar qual é, mas automático, né? Então, é isso. É condicionar a sua marca para esse determinado arquétipo, né? Do herói, né? Do guerreiro, que ele vai para a luta, ele vai ali desbravar o mundo, né? Exato. As grandes marcas entenderam isso. Né? E aí, duas jornalistas, né? E marqueteiras, elas foram muito perspicazes de pegar e
classificar 12 grandes arquétipos, Uhum. né? E começar a colocar isso como marca, trabalho de marca, de branding, né? De Isso. marketing. E aí, então, as grandes empresas começaram a utilizar esse conhecimento, só que aí agora foi para um outro patamar, que é a marca pessoal. Então, as pessoas As pessoas não podem confundir. Hoje em dia existem aí, o arquétipo da sereia, arquétipo do unicórnio, arquétipo Isso. disso, os arquétipos dos quais a gente fala são os arquétipos de marcas, né? São os 12 arquétipos, né? Que são o amante, governante, o cuidador, o prestativo, o mago, tem todos esses aí. Uhum. Então, são esses arquétipos, não tem nada a ver com os animais, tá? E nada contra também quem gosta de usar. Porque arquétipo é isso, é tudo que representa algo, né? Então, Sim. por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do arquétipo da Cleópatra. Tem gente que usa... O que significa? Quando você pensa em Cleópatra, o que você já vem à mente? Uma mulher forte, Extremamente sedutora. sedutora, sábia e que teve que fazer escolhas difíceis na vida e que liderou muito. Então, às vezes você tá precisando dessa energia, aí você usa meio que esse arquétipo para te eu dar costumo, uma assim, inspiração, Eu né? costumo dizer pra você, assim, tomar muito cuidado em relação aos arquétipos, assim, não usar algo da qual você desconhece. Exato. Porque tudo tem um símbolo por trás, né? Aí entra a parte de estudo, das quais eu venho estudando, que é simbologia e semiótica, que é tudo que tá em volta, né? Uhum. Tudo que tá ali oculto, que muitas vezes passa batido nos nossos olhos, né? Uhum. Isso em relação a tudo. A imagem, a música, a tudo que você vê. Hoje em dia a gente é bombardeado de informações. E poucas pessoas filtram essas informações e falam, isso é bom pra mim, isso não é. Mas espera aí, por que um determinado cantor usou um símbolo na música? O que aquilo quer dizer? Ninguém para observar isso. Uhum. Deveriam? Sim, deveriam. Porque às vezes você tá ali, principalmente música em inglês. Tem pessoas que adoram, tô cantando aqui, mas eu não sei aquela música. O que aquela música quer dizer? Qual que é a representatividade? Eu não sei se aquilo é um ritual, se não é, né? Então, assim, é muito cuidado, é se questionar mesmo, sempre. Isso é bom pra mim? Isso me faz bem? O uso que eu falo do arquétipo é no sentido, eu como PNL, né, de modelagem, no sentido de inspiração. Então, por exemplo, Cleópatra foi uma mulher forte, eu quero me inspirar nessa força. Usar essa força a meu favor, né? Entende? É uma questão que nem, não preciso ir no arquétipo tão longe. Eu me inspiro no Tony Robbins. Entendeu? O que você se inspira nele? Ele sabe ler pessoas, ele se conecta, ele teve uma infância pobre, ele teve uma mãe difícil e ele foi lá e não se vitimizou. Então, eu falo muito mais nesse... Agora, animal, por exemplo. Eu quero me inspirar na borboleta, que começou uma larvinha desse tamanho e depois Foi pro casulo e saiu, né? Foi pro casulo num momento de introspecção. Ela teve que romper o casulo e voou e ficou aquela coisa linda, maravilhosa, né? Então, assim, é mais nesse sentido de que você pode se inspirar tanto em arquétipos, animais, pessoas e situações, contanto que te faça crescer, que te faça trazer um aprendizado, né? Que te impulsione para a vida que você quer ter, né? Exato. Poucas pessoas hoje em dia se questionam isso, né? Que tipo de vida você quer ter? Eu era essa pessoa, eu raramente me questionava. Eu ia simplesmente vivendo do jeito que dava, da maneira que dava. Eu não tinha grandes ambições na vida. Inclusive, eu até achava que essa palavra era ruim. Você ser uma pessoa ambiciosa. Eu falava, não, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Até que você comece a entender o significado de ambição e de ganância. Né? Todos nós temos que ter as nossas ambições, né? Eu tenho isso aqui hoje, mas eu quero ter algo melhor. Mas por quê? Porque eu mereço. Todo mundo merece, né? E quando você condiciona sua mente em querer mudar, em querer ter algo melhor, automaticamente parece que a vida vai te empurrando e você vai conhecendo pessoas. O que eu conheço de pessoas que estão estudando sobre arquétipos, sobre simbologia, sobre se conectar com as pessoas, automaticamente, como eu disse, você perde pessoas que não condiz mais com a realidade que você vive hoje e você começa a se conectar. Automaticamente a vida vai te apresentando um aqui, outro ali, e essas conexões vão acontecendo assim naturalmente.
E aí, quando a gente fala nessa parte do arquétipo, é o próprio cliente que ele sabe qual que é o arquétipo que ele quer, ou tem um trabalho de um profissional de encaminhar ele, assim? Eu faço todo um trabalho aí de posicionamento, né? De conhecer esse cliente, né? De fazer toda essa parte aí de uma criação de movimento para descobrir esse arquétipo, né? Um arquétipo não se descobre vou colocar lá no Google, vou fazer um teste. Não. É através de muita conversa, né? Muitos encontros aí. E aí você descobre, através de quem ele é, o que ele fez, para onde ele quer ir. Então, todo mundo tem uma história. E a sua história vai me mostrar quem é. Né? Aí eu, estudando e conhecendo o arquétipo, olha, aquela pessoa tem o aporte para esse arquétipo. Então, até definir tudo isso, definindo ele, aí eu consigo fazer um retrato assertivo com aquilo que você é. Não adianta eu colocar você como um rebelde, você o mago lá, o misterioso, né? Exato. Não vai, as pessoas vão olhar e vai falar, não, tem alguma coisa de misterioso nesse rebelde aí. Não, e o que aconteceu de experiência comigo, assim, eu escolhi que eu queria determinado arquétipo, sabe? Eu quero esse. Tipo, que Quero nem ser esse. Tipo catálogo, né, da Avon. Gostei desse aqui, eu escolhi esse aqui. Gostei desse, eu quero esse. O que aconteceu? Não sustentei. Né? Não sustentei a energia, porque o meu arquétipo natural, eu tinha preconceito do meu arquétipo natural, né? Que é o meu arquétipo natural é o mago. E eu falava assim, não, muito esotérica, muito, né? Muito misteriosa. Muito, falei, não, muito namastê. Eu quero alguma coisa assim, mais, menos de esotérico, digamos assim, menos dessa transformação de alquimia, mas eu quero algo mais empoderado. Então eu vou pro governante. É que o mago, ele é aquela pessoa da qual você recorre quando você precisa. E aí ele resolve o seu problema misteriosamente, sem que você saiba. Ele é uma pessoa misteriosa. Ele é uma pessoa que ele guarda ali o conhecimento dele, né? E às vezes ele precisa ir pra torre, a gente fala, né? Ele precisa desse momento com ele mesmo, para se conectar ali com o seu eu interior, né? Mas poucas pessoas, hoje em dia, querem causar essa transformação em alguém, né? As pessoas, às vezes, não querem... não, eu não consigo, eu não sustento esse arquétipo, né? Só que ele é seu de personalidade. A sua personalidade, ela é assim. Exato. Né? Se assuma. O meu marido, ele é assim. Ele é um mago nato. Eu falo pra ele, isso tá intrínseco em você, né? Não tem como você fugir dele, né? É a mesma coisa eu sou uma pessoa extremamente prestativa, né? Se eu estiver andando na rua e ver o cachorrinho, eu já vou querer ir lá parar, ajudar ele. Isso é nato, isso é da minha personalidade, né? Então não adianta eu querer fugir disso. Tudo que vai ao contrário disso, eu me perco, né? Porque eu não sei ser indiferente, né? Nem ao sofrimento alheio, eu não sei se é aquela pessoa, não, isso não é problema meu, não tô nem aí. Não, eu me meto, eu vou lá, quando eu vejo, eu tô lá, fazendo, ajudando, olha, faz isso que vai ser legal. Então, você assumindo quem você é, dificilmente você vai se perder. As pessoas se perdem muito porque elas querem mostrar uma personalidade que elas não têm. Elas querem mostrar para os outros algo que ela não é. Cria uma personagem. Né? E ninguém é ator, né? Nem os atores, eles não vivem o personagem deles 24 horas, né? A partir do momento que ele sai do set de gravação, ele volta a ser ele. Né? Ele é o ator, a atriz ali, ele é o personagem ali, naquele momento. Saiu fora dali, acabou. O personagem fica lá e a pessoa aqui. Então, é o que eu falo. Eu bato na tecla de que você precisa autoconhecimento. É tudo. Busquei esse autoconhecimento, sei quem sou, sei para onde eu quero ir, acabou. É muito fácil, né? Aí, a partir desse momento, descobrir o seu propósito, que todos nós temos um, e eu falo que isso é primordial para você, descobrir o seu propósito na vida, né? Eu demorei muito tempo para me encontrar na fotografia. Eu ficava ali, pulando, indo para cá, indo para lá, até que de repente a fotografia veio para mim. Eu não busquei, ela chegou na minha vida de uma forma assim muito sutil e foi me levando para esses caminhos até que eu me questionei. Eu falei, não, mas eu quero mais, não pode ser só isso. Por que um fotógrafo X ganha muito mais e faz o mesmo trabalho que eu? Qual é o segredo? Né? É buscar isso. Qual é esse segredo? E eu te pergunto, qual era esse segredo? Posicionamento de imagem. É esse o segredo.
É você se posicionar e falar, eu sou essa pessoa, eu quero isso pra mim. Eu quero essa vida, eu quero ir pra tal lugar. Como eu percorro essa jornada, né? Essa jornada do herói, que todos nós percorremos. Que nem o Rei Leão, Simba, o que mais o Simba queria? Ser rei. E ele percorreu toda uma jornada para chegar até lá. Ele enfrentou desafios, porque não é fácil. E depois que ele foi rei, ele se tornou uma pessoa sábia, né? Hoje ele vai passar o conhecimento dele para os filhos, né? Mas essa caminhada não foi fácil. Fizeram ele acreditar que ele era um suricato, um leão comendo larvas, sendo que ele nasceu para ser rei. Mas por que ele estava ali? Porque as pessoas te condicionam, colocam na sua mente que você não vai chegar lá. Ah, mas eu já ouvi muito, já ouvi até de familiares. Ah, mas fotógrafo não ganha dinheiro. Ah, mas fotografia, né? Então, assim, as pessoas não podem te limitar, né? As pessoas não podem ditar a vida que você quer ter. Se você nasceu para ser rei, você vai ser rei. Independente do que você viver. Quem determina é você, né? Até que ele conheceu, o Simba conheceu um guia que foi lá e o macaquinho deu uma cajadada na cabeça dele e falou, acorda, você é rei, né? Assume o teu posto, né? Assume o controle da sua vida. E aí você acorda, né? E todo mundo um dia conhece o seu guia, né? Todo mundo encontra alguém que vai lá e dá uma cajadada na sua cabeça e fala, acorda, né? Vai E às vezes é só assim mesmo, só na cajadada na cabeça. Porque senão você estaria lá sentadinho no conforto. Né? Vou mudar pra quê? Tá bom, tá gostoso aqui. Ele tava ali vivendo com um suricato, tranquilo, comendo larva, e o reino dele lá sendo destruído. Você sabe que longe tem do propósito. Um case muito interessante que é do Tiago, né? Ele tava com um alimento desalinhado, tipo, a imagem dele totalmente desalinhada, e aí eu fiz o trabalho de coaching PNL com ele, de mentoria, aí alinhamos toda a parte de comportamento dele, de atitudes e tudo mais, e aí ele tem o arquétipo muito do cuidador, muito forte nele, só que a gente percebeu que fazer um retrato com esse arquétipo no retrato, talvez não ia dar o impacto que ele precisava. Aí trouxemos o governante, né? Aí fez o retrato dele com o governante. Hoje é essa foto. E é um governante, assim, que ainda tá meio cuidador, porque é dele, né? E aí, o que acontece? Essa foto é a foto que ele usa no perfil de trabalho dele, nas apresentações corporativas. Mas, às vezes, o cuidador é o de personalidade. É o de personalidade. Mas, às vezes, a pessoa tem... Na verdade, possuímos quase todos os arquétipos aí. Mas sempre tem 3 que são muito presentes, né? Então, às vezes, Flávia, eu tenho o arquétipo do cuidador, mas eu também tenho o arquétipo do governante. Por quê? Porque eu presido uma empresa, porque a minha postura, o meu trabalho me exige isso, né? Os meus clientes me exigem que eu tenha essa postura. É você saber dosar, né? É encontrar um equilíbrio. Onde que entra cada coisa, sabe? É que nem energia yin yang, todo mundo tem energia yin yang. Só que pro trabalho você tem que ter energia yang, nós mulheres, né? Pro relacionamento, pros filhos, energia yin. O homem também, entende? Você pro trabalho, energia yang, pra ganhar dinheiro. Né? Na hora que você vai cuidar do seu bichinho, na hora que você vai cuidar da horta, energia yin. Então, assim, a gente tem que ir dosando cada hora a energia certa. E aí, no retrato do Tiago, foi interessante que, assim, a personalidade dele, apesar de ser do cuidador, eu fiz esse reposicionamento para ele trazer o governante um pouco mais no comportamento no dele. Trabalho, né? No trabalho, porque ele precisava mostrar a liderança que ele é. E precisa mostrar credibilidade. Credibilidade. Né? E aí o interessante é que assim, ele foi fazer um treinamento nos Estados Unidos e o pessoal falou, nossa, aquela foto sua tá muito legal, cara, parabéns. Gente que já tinha visto ele em outros eventos, foi lá e se apresentou de novo, tudo bem, prazer. Ele, não, mas eu já te conheci no evento passado. Aí entra a parte da vestimenta, né? Do posicionamento. Talvez se ele tivesse lá com o moletom, ele seria visto dessa forma. E aí o networking dele já mudou, né? Mudou. Porque aquela pessoa já conhecia ele, né? Exato. Mas achou que não. Então, assim, como se fosse uma outra pessoa, né? Exatamente. Entra a parte de você saber alinhar. Eu posso ir de moletom? Dependendo do lugar, você pode, né? Posso ir de moletom pra academia, né? Mas eu posso ir de bermuda?
Não, e olha que interessante, Um o ambiente evento desse. foi em Cancún, e aí o dress code era à vontade. Eu falei, ixi, isso aí é uma zona cinzenta, hein? À vontade. Aí eu falei, olha, meu amor, é o seguinte, é à vontade, mas nem tanto, né? Porque estamos indo para um trabalho, para um evento. E aí a gente fez esse alinhamento do que seria o à vontade dentro da formalidade. Aposto que alguns foram de bermuda. Foram de bermuda. Foram de bermuda. E ele falou, gente, eu tava parecendo o chefe do meu chefe. Só no meu posicionamento. Você sabe que o meu professor, a gente teve muitos debates sobre bermuda, né? Ele fala para o homem não usar bermuda. Ah, mas por quê? Por que que aí gerou-se um debate muito grande, né? Principalmente nas aulas, sobre não usar bermudas, né? Mas é aquilo, a bermuda, ela infantiliza o homem, né? Sim. Você se usa bermuda quando você é criança, né? Ah, mas eu nunca vou poder usar bermuda na minha vida, Flávia? Pode, você pode usar na praia. Mas você não vai numa conferência de bermuda. E o pessoal foi de bermuda. Né? Americano mesmo. Então, assim, é a imagem que você quer transmitir, né? Uhum. Eu poderia vir aqui de biquíni? Não, gente, né? Exatamente. Nem, é aquela coisa, né? Tudo me é permitido, mas nem... Ser adequado, É, né? Tanto é que assim, falando até de dress code, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho que estar sempre elegante, então... Não, porque dependendo do evento, do local que você tá, se você for muito elegante, sim. você está Ao contrário deselegante. também. Porque você está destoando. Né? Então, o que é a elegância? Você está sempre vestida de acordo com o que o evento pede. E elegância, às vezes, também é na forma como você fala, na forma de você se portar nos lugares, Exato. né? Eu sou uma pessoa bem discreta, assim, eu não gosto muito de chamar muita atenção, não gosto de muito burburinho, não sou uma pessoa que vou me enfeitar muito. Sempre fui mais clássica, né? Isso é da minha personalidade. E eu demorei muito tempo para aceitar isso. Porque eu achava que uma mulher elegante, ela tinha que ser coberta de joias. Porque ela tem que ser coberta de roupas caras. Não, né? Você estar bem vestido não quer dizer que você tem que andar com roupas caras, né? Mas você tem que andar com a roupa cara, na verdade, ela é o tecido, ela é o caimento, ela é uma roupa adequada ao seu biotipo, né? Uhum. Não muito justa, né? Também não muito larga, né? Depende daquilo que você quer passar. Uhum. Tudo depende da imagem que você quer transmitir. Exato. Né? Não dá pra você ir de longo na praia, por Exato. exemplo. E é o que eu falo, não existe certo ou errado, né? É. Existe a questão de alinhamento. Tá alinhado com quem você é e com aquilo que você quer transmitir. E o lugar que você vai, com se tiver tudo alinhado, perfeito. Né? Exato. Né? Buscar esse alinhamento, né? Buscar esse digamos assim, esse alinhamento aí. Uhum. Eu vou pra praia de vestido longo? Não, eu vou pra praia de biquíni. Sim. É coerência, né? Eu falo que coerência salva, como diz uma influencer, né, que eu gosto muito, coerência salva o mundo. Uhum. E é isso. Você tem que ser coerente, né? Você tem que saber ali dosar as coisas, nem para mais nem para menos. Quando você encontrar esse equilíbrio aí na vida, as coisas tendem a fluir muito melhor. Uhum. Você enxerga as coisas de um outro patamar. Uhum. E quando a gente tá falando de arquétipo, a questão do arquétipo, pelo que eu entendi, ele é uma forma de expressar como que a pessoa que você é, quem você é, né? Ele está presente no seu inconsciente coletivo. Isso. A mesma visão que talvez você tenha, outras pessoas também vão ter. Uhum. Né? Todo mundo vai ter a mesma visão. Se eu te pedir para imaginar um homem rebelde, automaticamente o seu cérebro vai imaginar uma pessoa de roupa preta, numa moto, ou com cigarro na mão, Cabelo bagunçado. cabelo bagunçado. É exatamente isso. Uhum. E aí acontece da pessoa, num determinado momento da vida, ela tem um arquétipo e depois ela passa a ter um outro arquétipo? Sim, porque às vezes isso pode acontecer. Porque você vai fazendo mudanças na sua vida, né? Uhum. Você vai adquirindo maturidade, né? Só que o de personalidade, ele não muda. Ele é seu e vai ser sempre assim. Mas o que acontece é que você vai se reencontrando, né? É aquela coisa, às vezes você tem um determinado arquétipo, mas você não quer ter. Você luta ali contra, né? Eu sou uma pessoa carinhosa, mas me falaram que eu não posso ser.
que pessoas carinhosas demais, é muito Que é feito nhenhenhen, de bobo. é feito de bobo, as pessoas vão abusar de mim, então eu vou ser durão. Uhum. Só que a sua personalidade é essa. Uhum. Você é um cuidador, você gosta de cuidar, você gosta de demonstrar afeto. Então não dá pra você ir contra aquilo que você é. Uhum. Então essa briga interna aí fica durante, às vezes, muito tempo, né? Tem Anos. como você passar uma seriedade, mas ser um Sim. cuidador ao mesmo tempo, né? Tem como você passar credibilidade, né? Pessoas que trabalham na área da saúde têm muito disso, né? São pessoas extremamente, porque elas estão cuidando do outro, né? Realmente. Eu enxergo assim, como se nós fôssemos uma sala de comando. E dependendo da situação, você coloca um no comando ali, Sim. né? Então, assim, o meu marido, por exemplo, para o trabalho, ele tem que colocar um pouco do governante. Porque se ele coloca o prestativo, né, o cuidador, na sala de comando, quando ele vai liderar uma reunião, você concorda comigo que não vai dar muito certo? Sim. Né? Então, ele meio que fala assim, gente, vamos lá, time, escala lá o cuidador, tipo aquele joguinho assim, vou escalar isso aqui pra minha equipe. Ele se torna um guia, né? Porque você vai estar conduzindo as pessoas. Né? Exato. E ele é isso, ele conduz, né? Ele mostra o caminho pra você. Exato. E você é o herói, você vai percorrer ali a sua jornada, né? Todos nós percorremos a nossa, né? E aí, o interessante é assim, vai ter momentos lá na reunião que tá pegando fogo, tá? Aí o cuidador vem. Olha, gente, e vem apaziguando, né? Eu entendo. Aí vem aquela empatia, né? E aí vem Então, assim, às vezes você tem o seu natural, mas você não pode deixar ele tão à frente, presente numa situação que ele não vai ser a melhor ferramenta. É uma sinose, pra né? você. Você tem que ir ali passeando por alguns. Exato. Pra prender a atenção das pessoas, né? Exato. De repente, você vai dar uma entrevista, se você for muito calmo, então, pessoal, então é isso. Você não vai ser ouvido. Exato. Né? De vez em quando, você vai ter que falar, acorda, vamos pra cima, né? Usar o seu lado guerreiro, né? Exato, que nem ir lá e mostrar o caminho. Eu não tenho muito do amante, mas muitas vezes eu pego esse amante eu acho pra que jogo. todo mundo tem, né? Todo mundo tem um lado mais magnético, assim, mais sensual, né? E acho que em determinados momentos, principalmente nós mulheres, né? A gente já nasce com esse lado de sedução, assim, né? Mesmo às vezes não querendo. Mesmo tem pessoas que não querem ter. E tem pessoas que já querem ter muito, né? Já é muito exacerbado. E aí a gente chama do lado sombra, né? Que a gente tem que dosar ali, né? Porque senão vai muito pro lado sombra demais. E aí você erra a mão e acaba indo muito pro lado mais vulgar da coisa, Sim, né? exato. Assim como o cuidador, né? Você vira aquele bobo que fica fazendo tudo pra todo mundo, não se cuida. Não se cuida, não faz nada pra você. Exato. E vive em função do outro. Exato. Então, por exemplo, falando de marca pessoal, né? Onde que eu uso o amante? Na hora que eu vou me conectar com o cliente, entende? Porque qualquer amante, ele quer conexão, né? Essa é o mote Ele busca dele. ser amado, né? Ele busca ser essa amado. sedução com as pessoas, né? Exato. E todo ser humano tem a necessidade de reconhecimento, né? Marcas de perfume geralmente usam muito o arquétipo do amante, né? Exato. Então, Tem toda assim, aquela sedução, né? Exato. Então, uma dica que eu dou para todo empreendedor, né? Use um pouco desse amante na hora de você atender um cliente. Faça esse cliente se sentir especial, único, sabe? Que é o que funciona para mim. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer uma atenção. Todo mundo quer. Todo mundo essa quer essa conexão. doação, né? Algo, você quer se sentir especial, né? É por isso que eu falo que eu não vendo retratos. Eu vendo uma experiência, né? Hoje, o meu cliente, eu trato ele da maneira que ele se sentir bem. Eu quero que ele saia dali da experiência de fotos, né? De retratos. Uau! Que experiência gostosa. Valeu a pena essas 2 horas que eu passei. Eu me conectei, eu me senti bem comigo mesma. Me fez bem, elevou minha autoestima, né? É isso, você tem que buscar proporcionar momentos de prazer para a pessoa, né? Onde ela se sinta bem, onde ela se sinta amado, né? Exato. Eu acho que é Por importante, isso que é né? legal, assim, a gente ter o nosso arquétipo e conhecer é muito importante. Mas você passear por todos eles, né? De acordo com aquilo que tá precisando na sua vida. Então, vai ter um momento que você vai precisar do rebelde. Sim, fica até uma dica, né? Principalmente para quem faz lives, né? Procura conhecer
e passeia, né? Não faz só uma live, oi, tudo bem, vim aqui falar sobre isso, isso, isso. Não, usa aí o lado do rebelde para você impactar as pessoas, né? Fazer a pessoa... Se você tiver que ser um pouquinho polêmico, seja. Tirar do Porque, senso comum, né? Faz a pessoa levantada Então, ali isso e que ir a à gente frente, tá né? falando é um pouco mais sobre como a pessoa fala, como a pessoa se porta. Sim, sim. Aí não tanto assim quanto a aparência da pessoa mesmo. Tudo. Tudo, é um conjunto, né? É. Não adianta o arquétipo do amante, ele é um arquétipo muito sensual, né? Então, não adianta eu vir aqui sem nenhuma sensualidade, né? Porque, que nem eu digo, principalmente nós mulheres já temos isso nato em nós, né? Então, não adianta você eu me vestir de uma forma sensual, mas eu falar de uma forma totalmente séria. Ou ao contrário, também. Né? Acontece muito, né? Você está ali falando, mas totalmente desconecto com aquilo que você... Tem que ser um conjunto. Né? A forma de você se vestir, a forma de você falar e a forma de você se portar tem que estar muito bem alinhado. Entendi. Tem que estar ali certinho. E tem um plus ainda, né? Que é a parte que entra o marketing digital. Sim. Que aí também tem a parte de narrativa que você usa nas suas redes sociais, a cor dos seus criativos, a cor de fonte. É uma coisa muito mais amarradinha. Mas pra quê? Pra dar a coerência, Sim. né? Então, assim, eu gosto muito de falar de... Vamos supor aqui, né? Eu sou uma pessoa séria. Então, eu sou governante. Só que aí, nas minhas redes sociais, eu fico fazendo meme, né? Fico postando piadinha. Uso aquelas artes todas... desalinhado. Que Todo cheio talvez de não florzinha. seja errado, mas não é aquilo que você tá querendo passar, né? Sim. Exato. Então, assim, pode ser certo? Pode. Mas será que você tá transmitindo a tua Seriedade. potência, né? A tua potência como empreendedor, como marca pessoal? Às vezes as pessoas têm muita sabedoria, mas elas não sabem passar isso adiante. Né? Tem pessoas que a gente fala que tem o arquétipo do sábio. Não consegue nem usufruir, na verdade. Ele estuda, o sábio ele estuda, ele adquire o máximo de conhecimento. E o lado sombra dele, né, que é o lado que atrapalha ele, é que ele retém todo esse conhecimento, ele não passa adiante. Ele só absorve. E conhecimento parado ali é inútil. Obesidade mental. Por quê? Você ficou ali, você sabe tudo, mas você não passa adiante, né? Exato. E o lema da vida é esse, a gente veio aqui para servir e não para ser servido. Né? A gente veio, a gente aprende, absorve e passa adiante, né? Que é isso que eu faço hoje em dia. Né? Eu estudo, absorvo e passo adiante o meu conhecimento. Aplico em mim, primeiramente. Aplica. Sempre a gente começa com a da gente, né? Hoje em dia, qualquer procedimento, qualquer coisa que eu vou fazer, eu primeiro testo em mim. Até uma simples maquiadora hoje em dia, né? Para mim indicar uma maquiadora para um cliente, eu testo em mim primeiro. Pra ver se ela é boa, né? Se ela é uma pessoa coerente, se ela não vai chegar lá no minha cliente, né? Às vezes a minha cliente é um pouco mais conservadora, um pouco mais sério, e aí chega uma maquiadora e começa a falar de coisas... Ela vai falar, Flávia, mas não gostei. Ou faz uma maquiagem totalmente forte, que não condiz com aquilo que a pessoa é. Né? Então, primeiro você testa em você. Deu certo? Então, passo adiante. Então, tem pessoas que têm muito disso. Né? E também não adianta eu pedir para uma pessoa sábia ser rebelde. Ó, a partir de agora você vai vestir preto, porque os seus clientes são rebeldes, então você tem que ser com eles. Não, você pode passar conhecimento para um seu público que é rebelde, né? Você não precisa se vestir como ele, mas você tem que estar alinhado com ele. Você tem que estar ali você tem que saber o que você vai falar para cativar esse cliente. Né? Não adianta também você ir para um outro caminho, que ali você vai se perder, né? Você não vai sustentar aquilo. É isso. Vamos pegar, então, trazer um pouco mais de exemplos. Vamos pegar, por exemplo, um empreendedor que ele está querendo aumentar o faturamento da empresa dele. Como que, através de um posicionamento de imagem, ele consegue isso? Atingir esse objetivo dele? Qual que seria o trabalho a ser feito por ele, para ele conseguir ganhar mais? A primeira coisa, tem que fazer um alinhamento, né? Na verdade, uma investigação de tudo que está desalinhado. Então, isso pode ser, assim, desde o básico, das entregas. A entrega não tá boa, desde como ele toca o negócio
E aí a marca pessoal, ela tem que ficar muito forte, né? Independente se você dá a cara a tapa ou não, você tem que ter a sua marca pessoal muito forte. Não adianta ele chegar em mim e falar, não, eu quero só fazer uns retratos bonitos pra pôr na minha rede social e recortar e pôr dizeres. Só isso. E todo o resto. E todo o resto. Né? Não, Flávia, eu quero fazer a parte total. Eu quero me reposicionar. Porque quando você se reposiciona, você está criando uma nova identidade na cabeça do seu cliente. Você quer um exemplo clássico? As pessoas que me conheceram no passado, me vendo hoje, não vai dizer que é a mesma pessoa. Ah, mas tem alguma coisa de diferente. Por quê? Porque eu me reposicionei, né? Não que eu criei uma nova Flávia. Eu falo que hoje em dia eu sou quem eu deveria sempre ter sido. Só que por opiniões externas, acontecimentos, você vai se moldando, né? Então, você se perde de você mesmo. Então, quando você se reposiciona, você vai firmar ali na cabeça do seu cliente quem você é. E o que você quer mostrar para ele, né? Então, por exemplo, há uma pessoa, um microempreendedor, eu quero me reposicionar. Tá, como é que você quer fazer isso? Não, eu quero mudar totalmente. Eu quero mudar a minha imagem, eu quero ficar alinhado com quem eu sou. E aí vem todo um trabalho para você saber quem é o cliente do seu cliente, né? Buscar ali, saber quem ele é, o que ele deseja, saber se ele está apto e se ele quer realmente essa mudança. Se ele tem crenças limitantes, o que impede ele, né? Quais são os vilões que impede ele de chegar onde ele quer, né? Os vilões externos e internos, né? O externo é aquilo que ele vê e o interno é aquilo que ele nem sabe que ele tem, né? Que a maioria tem umas crenças limitantes aí. Então, aí entra o trabalho do coaching, né? De alinhar ele e descobrir o que é esse vilão interno, né? Por que ele não consegue atingir determinado objetivo, né? O que impede ele de chegar até lá? Então, isso é todo um trabalho, assim, muito bem elaborado, muito bem feito. E a partir disso tudo, aí sim, as últimas coisas são retratos. É o último. Não, e você sabe o que é É a interessante? cerejinha do bolo, eu falo. Que assim, às vezes, você observa que o cliente, esse empreendedor, né, na verdade, ele não sabe nem mandar uma proposta comercial. Então, assim, ele não sabe fazer venda. Então, não é a Flávia fazer umas fotos maravilhosas que ele vai ter esse resultado, porque ele vai lá e não sabe fazer venda, não sabe montar um orçamento. Não sabe montar um orçamento. É delegar funções também, né? Porque um microempreendedor, ele fazendo tudo, não dá certo, né? Ele não consegue dar conta de tudo, ele não consegue atender, produzir conteúdo, falar sobre o trabalho dele, atender os seus clientes, mandar proposta. Ele precisa de ajuda, né? Ele precisa delegar funções. Ele precisa entender isso, né? Ele precisa entender que tem funções que você vai ter que delegar. Não, e o do it yourself, ele é muito legal. Só que às vezes é legal você contratar outra pessoa, um designer para fazer um material, né, para fazer um site, para fazer uma coisa que fique cada vez mais alinhado com o cliente. Então, assim, já teve clientes meus que tinha um site, tinha um Instagram, tinha todo o material feito por eles mesmos, só que eles estavam querendo o público A. E aí eu falei, olha, tá tudo desalinhado. Que nem você comunicação tá construir uma casa. Eu mesmo vou construir da minha mente, do jeito que eu imaginei. Tá, mas você sabe, você tem experiência nisso? Você estudou para isso? Então, tem coisas que a gente tem que aprender a contratar o serviço de alguém. Porque aquela pessoa é mais apta a fazer esse trabalho. Exato. Aquela pessoa, ela estudou, ela tem o conhecimento para fazer. Então, ela fazendo, vai ficar melhor, né? Mas às vezes eu quero economizar. Tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Todo mundo tem um começo. Eu também tenho o meu, né? Todo mundo tem as suas dificuldades, as suas dificuldades ali. Então, você precisa ter um começo. Começou, comece a investir na sua empresa, né? Comece a investir de verdade. Olha, eu vou contratar o serviço de uma pessoa para fazer a minha logo, para cuidar do meu site. Eu vou contratar uma pessoa para fazer o meu site, porque eu não sei. Para fazer o meu retrato, para fazer tudo gestão isso. das minhas redes sociais. O posicionamento de imagem não tem a ver só com a pessoa, com o empreendedor, né? Tem a ver com o site dele. Com o site, com o cliente com dele. Comunicação, tudo, né? Pegando esse meu cliente mesmo, ele tinha um público
que ele selecionou. Ele queria A e B. Uhum. Só que aí eu fui dar uma olhada nos Instagrams, né? No Instagram dele, no perfil. Tinha postagem assim, e aí, tamo junto, não sei o quê. Eu falei, querido, isso aqui não tá conversando com o teu cliente. Então, eu falei assim, não tá errado você selecionar o público A ou B, e não tá errado você fazer esse post, tamo junto, Com essa valeu. linguagem. Com essa linguagem. A questão é que uma coisa não tá conversando com a Sim. outra. Então, assim, se você falar, olha, o meu público é C, falar, não, meu público é C e jovem. Ah, tá alinhado, tá combinando. Não adianta você falar para um público jovem, hoje em dia, um papo mais cabeça, vamos dizer assim. Ele não vai entender. Exato, então até Ele a não tem a linguagem. maturidade que Uhum. você tem, né? Então, vai ficar ali desconecto, né? Você vai falar, ele não vai entender, e aí ele vai falar, meu, Sim. ele tá falando uma coisa que... Exato. Ó, um exemplo clássico, assim, é só você ver. A pessoa tem um perfil lindo no Instagram, contratou uma gestora, tem retratos alinhadinho. Aí a pessoa vai fazer um story, putz, ali você pega. Você pega pela música que a pessoa usa nos stories, Uhum. você já começa a falar, ó, o perfil, né? E posicionamento, postura. Às vezes a pessoa faz aquele story deitada, sabe? Aquela coisa bem de mano. Ah, então, hoje eu tô aqui, não sei o quê, tiriri, não sei o quê. Você tem que sempre entender que Aí não você é fala- sobre você também. Exato. É sobre quem tá te vendo, quem Aí- tá te olhando. Aí você vai transmitir confiança e credibilidade, você como profissional. Não tô falando de influência, tô falando de Profissional. profissional. Profissionais. Assim, né? Médico, dentista, né? Terapeuta, coaches. Fazer story de qualquer jeito, não dá, entende? Então, assim, Você não com precisa qualquer... ficar se preocupando, assim, a melhor luz, né? O melhor ambiente, eu vou pôr um terno. Mas, assim, tá mais arrumado, vamos dizer assim, né? Tá mais alinhado. Uhum. Seu público vai te ver, né? As pessoas vão te ver. Ah, mas eu tenho só 200 seguidores. Se 20 pessoas te verem, tá bom. 20 pessoas, coloca 20 pessoas dentro dessa sala. Exato. Muita gente. Né? Inclusive, teve esses dias São eu 20 tava... pessoas que estão se espelhando em você. Uhum. Exato. Esses dias eu tava vendo o story de uma terapeuta que eu sigo. Ela fez um Reels, um story, não lembro, de pijama. E falando um assunto mó papo cabeça, assim, sabe? Aí você olha e fala, nossa, tipo, Essa hora da manhã. né? Tava meio desconexo, assim, sabe? Causou uma estranheza. Eu consegui vê-la com os mesmos olhos de antes? Não consegui Não. mais. É que nem eu falo, você tem que se arrumar pra ir na padaria. Você nunca sabe quem você vai encontrar. Exato. Vai que você vai na padaria e encontra o Bill Gates. E ele vai te dar uma... ele vai te dar um trabalho dos sonhos. Aí ele olha pra você e fala, poxa, mas ele tá de chinelo. No Instagram ele tava de sapato. Não é? E aí? No Como é que você vai Instagram- explicar que de Instagram- repente você saiu atrasado e No Instagram pegou a primeira é coisa? perfeito. É impecável. Eu acho que tem um bom exemplo desse negócio de posicionamento de imagem, que é o do Tito, né? Aham. Que ele no início da carreira dele, ele comprou um carrão financiado. Sim. Não porque ele queria exatamente ter um carrão, mas ele queria Exatamente. passar a imagem de É. que ele era uma pessoa bem-sucedida. Sim. A partir daquele momento, ninguém mais ia olhar pra ele Com os mesmos olhos. e ia oferecer pra ele um trabalho assim, tipo um cachezinho, entendeu? Assim, pô, o cara tem um carrão desse aqui. E ele Meu, já condicionou a é mente só dele assim, né? cachezão Ele só, falava, entendeu? eu dirigia tal carro, mas eu imaginava o símbolo de tal carro. Uhum. Uhum. Só que ele não imaginava só e ficou sentado esperando, né? Exato. A vida não é só isso, né? Exato. De você ir lá... Eu li um livro chamado O Segredo, que fala muito isso, que o poder a mente tem o poder, né? Uhum. Que a gente usa muito pouco da nossa mente, né? E ela tem um poder incrível de transformar, de criar. Então, por que não usar isso a nosso favor, né? Só que também não adianta eu ficar aqui imaginando a riqueza, só imaginando. Uhum. Aí eu vou ficar imaginando vários trabalhos. Vou fazer um painelzinho, meu mural aqui de E vou ficar sonhos. Mas eu tenho que levantar, né? Né? Fazer. Só de fé, você não consegue. Você precisa se mover, né? Uhum. Porque ela não se move sozinha. Você faz o seu trabalho e o universo faz o resto. Né? Você precisa dar o primeiro passo. Né?
Se você não der o primeiro passo, você vai ficar estagnado na vida. Mas o que é bacana dessa história é que ninguém mais tinha uma coragem de oferecer um cachezinho pra ele, entendeu? Exato. Então, assim, imagina você que é um empreendedor, seu site é lindo, seu orçamento, ele é lindo, escrita perfeita, você manda no horário, sabe? Você tem um ambiente de trabalho bacana para sua equipe, para você receber um cliente. Cara, dificilmente você vai passar o seu valor e alguém vai falar assim, não, acho que não. Não. Você consegue fazer mais barato, sabe? Não, Dificilmente não a pessoa não vai falar condiz. assim, você vai passar o seu valor, a pessoa vai falar assim, não, com Eu certeza, As pessoas pagam por experiências, né? Exato. Elas Exato. pagam. Algumas pagam pelo ego. Isso é fato. Eu sempre me uso como exemplo. Eu era uma pessoa que eu queria ter determinada coisa para mostrar para outra pessoa que eu tinha. Só que eu esquecia da pessoa mais importante. Era eu. Uhum. Eu precisava ter aquilo? Uhum. Não. Um exemplo clássico, eu falo que eu vou usar esse exemplo pro resto da minha vida. Como eu uso óculos, né? E aí eu cismei que eu queria um óculos da Chili Beans. Eu queria porque eu queria aquele óculos, né? E aí meu marido falou, não, espera, pode ser que você goste de outra armação, melhor. Eu vou gostar daquela, eu quero aquela. Ah, mas por que você quer tanto? Ah, porque quando eu era criança, eu olhava, né, essa marca, eu queria ter. Eu era adolescente, eu queria ter, aí não podia, então agora eu posso, eu quero comprar. Uhum. E aí, comprei, cheguei em casa, experimentei, aí vem a sensação de vazio. E agora? Você tem. Mas é o que você queria? Não. Eu odiei a armação. Tanto que no outro dia eu falei, posso trocar? Ele falou, pode. Né? Chegou armações novas, vem aqui e tal. Fui, experimentei. E aí ficou, eu falei, não, ainda não é a que eu queria. Aí experimentei outras, acabei levando outra, né? Mas aí fui em outra loja e tinha uma outra armação muito mais bonita, pelo mesmo valor. E aí meu marido falou, olha, ficou bem melhor em você essa, né? Só que agora você já comprou a outra, como é que você vai fazer? Você vai ficar com 2? Então, assim, às vezes a gente quer ter as coisas pelo ego. Porque você não pôde ter lá atrás, então agora você quer ter. Né? Só que isso vai te fazer feliz? Não. Não faz sentido às vezes, né? Você tem que ter algo por merecimento. Primeiro, porque você merece. E segundo, porque você batalhou para ter. Né? Agora eu posso ter. Mas será que é interessante eu ter? Ou é só porque ficou aquele negocinho guardado ali da infância, né? Uhum. Ou não preciso. Então, a maturidade é isso, né? É você saber que falar, não, hoje eu posso ter, mas não faz sentido para mim mais. Uhum. Né? Não condiz com a pessoa que eu sou. Né? Não vai me acrescentar. Uhum. Eu sei que eu posso, mas eu não quero. Uhum. Uhum. Então, tem pessoas que querem ter algo para mostrar pro outro, né? É. Mas aí vai ficar essa sensação aí de vazio, né? Vai. Nessa questão da imagem, eu acho que, assim, o que talvez pode estar passando na cabeça de quem tá ouvindo é de que você não é um mau profissional porque a sua imagem tá desalinhada, né? Às vezes, fala assim, não, um profissional que ele é mais arrumadinho do que eu, ele é melhor do que eu. Ele é melhor. Não necessariamente, Não. mas o que a gente tá querendo falar é sobre a percepção de valor As que percepções você de valor. passa para outra É. pessoa, né? Que A aí entra percepção que a aquela pessoa vai história, ter de você. que entra aquela história lá da caneta Bic, né? Sim. Exatamente. Conta um pouquinho, né? A Bic e a Montblanc. As duas são canetas, né? Uhum. E por que uma é mais cara e a outra é mais barata? São públicos diferentes? A função São. é a mesma, né? Escrever, Mas né? as duas escrevem, Uhum. né? Um Fusca e um Porsche te leva para o mesmo lugar. E por que um Porsche é mais caro? Uhum. Porque ele tem peças melhores? Por que a Bic é mais barato do que a Montblanc? Né? Ah, porque a Flávia? Porque o material dela é mais básico, né? Tá, mas as duas escrevem. É que o posicionamento da Montblanc é melhor. Tanto que o comercial dela é todo voltado, é uma coisa meio incógnita. Você olha e você fala, nossa, mas tem um certo mistério no ar, né? Tem uma elegância, né? A forma como ela se apresenta para as pessoas. Uhum. E é isso que a gente fala, né? O posicionamento é isso. É a forma como você se apresenta, como você fala do que você faz, da experiência. Usar esta caneta vai te proporcionar essa experiência. Exato. As pessoas vão te ver melhor. Porque não necessariamente alguém que conseguiu algo de luxo, eu consegui só para mostrar para os outros, né? É aquilo que eu acabei de falar. Às vezes, a pessoa que adquire algo, você pode ter certeza que ela chegou onde ela queria. Então, é isso, é mostrar para a pessoa que, olha, eu consegui.
você também consegue. E a questão, assim, do fake it until you make, né? Que nem o Felipe Tito fez. Tem que tomar cuidado, porque tem gente que começa assim, então tá, então pra eu me posicionar, eu preciso ter um carrão, eu preciso ter ninguém vai sair comprando um carro vai aí terminar o em podcast milhões de vezes. Já vai na concessionária já vai, ali, não vai assistir o podcast, vai lá e comprar um Porsche. Já vai passar não lá é na isso. Apple. Vou passar na Chanel e comprar vestido, comprar sandália, comprar broche. Não é isso. Não estamos falando disso, né? Estamos falando exatamente assim. É a sua postura, né? É da postura. Então, mostrar quem você é. Você pode se vestir de forma alinhada com uma roupa do Brás. Sim. Super possível, porque eu fiz isso por muitos anos da minha vida. Entende? Então, assim, não é sobre marcas. Não. Não é sobre luxo. Não é sobre você ostentar aquilo que você não pode. Claro que assim, se você puder ter e você conseguir ter... E quiser melhor, ter. quiser. Se for te fazer feliz, ótimo, tenha. Todo mundo merece ter. Exato. Né? Mas assim, ter só pra falar pros outros, eu tenho... Não, aí não. Não, exato. Não. Tanto é que assim, se você for comprar qualquer coisa, já pensando em postar no Instagram, repensa muito bem sua compra. Porque será que é pra você mesmo? É aquilo que eu falei, né? Se você comprar alguma coisa pra você e você não postar, é porque é pra você. Se você postar, pode ser que... são coisas assim... Nem sempre seja pra você. São coisas assim, básicas, né? Eu usei esse exemplo da Chili Beans, mas teve outros momentos que eu já vivi... Como sapato, eu era adolescente e eu sempre quis, eu olhava aquelas mulheres, eu sempre fui muito diferente das adolescentes da minha idade, né? E aí, eu falo que na época das Spice Girls aí, eu olhava, eu sempre mirei muito na Victoria Beckham, eu falava assim, gente, quando eu crescer eu quero ser igual a ela, porque ela é muito chique, ela é muito elegante. E aí eu ouvia das amigas, não, você é muito enjoada, você é muito isso, você é muito aquilo, pra quê? Então, você vai condicionando a sua mente a ter... Pra que eu vou ter? Melhor não ter. Melhor não ser. Né? E aí, eu olhava e falava assim... Não, eu acho muito chique essas mulheres que andam com sacola de papel. E aí, isso vai condicionando a sua mente. Você vai crescendo com isso. Né? Não, porque um dia eu quero ter um sapato da Arezzo. Porque um dia eu quero ter um sapato da George Bischoff. E hoje, graças a Deus, hoje eu posso ter. Mas eu quero ter para mostrar para os outros? Jamais. Nunca no meu Instagram eu postei lá, comprei um sapato. Porque, assim, não é sobre quem, né? É eu. Eu preciso, eu mereço. Eu me dei. Exato. E assim, se você quer comprar um sapato X ou Y, é porque aquele modelo te agrada. Sim. É o conforto, é a funcionalidade e tudo mais. É para você. É você condicionar sua mente a pensar, eu preciso? É pra mim ou é pros outros? Claro que às vezes você tem que usar algo com caimento bom, sim, com um tecido bonito, né? Saber combinar cores. Aí as que entendem mais de coloração pessoal pode muito bem falar por mim. É saber combinar, fazer um conjunto, né? Você combinar aí as cores certinho. Então, é muito mais sobre isso, né? Não é sobre vestir uma roupa de marca dos pés à cabeça, porque aí você não vai estar sendo elegante, você vai estar sendo ridículo. Exato. Você vai estar ali... Existem muitas pessoas que são assim. Eu conheci muitas pessoas no decorrer da minha vida que vestiam marcas. Mas pega aquela camisa ali da tal marca. Então, você vê que ela usava a marca para tudo. É um outdoor ambulante. Né? Ela não usou uma marca para falar, olha, eu batalhei, eu cheguei onde eu queria. E aí, essa coisa do fake it until you make it, todo mundo confunde, assim, não é para você fingir quem você quer ser. Já seja, sabe? Você quer ser gerente? Como que um gerente se comporta? Como que um gerente se veste? Se porte como, né? Se vista para onde você quer chegar. Como? Entendeu? Não vai precisar comprar um Rolex só porque o seu gerente usa um Rolex. Você não tem condições. Mas eu tô falando de atitude, de postura. Demora, né? Se torna aquela pessoa de autoridade do seu setor, né? Exatamente. Aquela pessoa que mesmo quem não te conhece vai achar que você é o gerente. Exatamente. Né? Até que você fale, não, eu não sou gerente. O gerente é a pessoa de cima. Eu tenho um exemplo clássico em casa. Meu marido, ele ia trabalhar às vezes, blusa e moletom.
E quando eu comecei a estudar sobre posicionamento de imagem, quando eu comecei ele foi a primeira pessoa que eu apliquei. Hoje, assim, mudou. Hoje eu falo que hoje aconteceu uma coisa, assim, inédita. Ele foi trabalhar, ele vestiu uma camiseta e aí tirou. Aí pôs de novo, aí tirou. Eu falei, nossa, tá difícil escolher uma roupa. Ele falou, não é. Não. Eu falei, não tá conseguindo mais trabalhar assim, né? Aí ele falou, é. Eu falei, por quê? A partir do momento que você assume e fala, não, eu quero ser esta pessoa, e você começa uma mudança, você não regride mais. Uhum. Você só consegue andar pra frente. Exato. Você não vai conseguir andar pra trás mais. Uhum. Você não vai voltar a ser quem você era, né? O mundo anda pra frente, né? As coisas vão progredindo, não tem como você regredir mais. Quando você condiciona e entende, hoje ele entendeu que ele precisa se vestir melhor, que ele precisa se arrumar melhor para ir trabalhar. As pessoas olham, né? E tanto que ele foi muito elogiado, né? Ah, nossa, tá se vestindo melhor, né? Nossa, tá parecendo a chefe. Eu falei, você tá vendo? Você precisou ouvir isso de uma outra pessoa, que não fosse eu, para você entender. Que eu sempre vinha te falando. Demorou, não foi um processo fácil, né? Meu marido ele já tem quase 50 anos. Ele é oriental, então a cabeça é mais difícil entender. Ele não queria aceitar. Não, pra quê? Ai, isso é bobeira, não preciso. Ninguém repara, né? Isso é bobagem. Até que ele por si só experimentou a vivência, né? A mudança de posicionamento. E aí ele começou a entender que as pessoas reparam sim, as pessoas te tratam melhor, as pessoas te dão mais oportunidades quando você se posiciona. E ele não anda vestindo roupas caras absurdas. Ele simplesmente alinhou com quem ele realmente é. E foi assim, muito sutil, em poucas mudanças, e ele sentiu um efeito muito grande, né? De mudar mesmo. Inclusive, eu tô devendo os retratos dele novos, né? Porque santo de casa não faz milagre, né? Se a gente for passar agora de encerramento pro pessoal de casa, um ensinamento que a gente aprendeu aqui com esse podcast sobre como impulsionar sua carreira através do posicionamento de imagem, o que você falaria? Eu falaria que, assim, a pessoa precisa ter coerência com quem ela é, com o que ela quer transmitir para as pessoas e onde que ela quer chegar. Então, eu quero ser chefe, mas eu me visto como estagiário, eu me comporto como estagiário, entende? Então, assim, o retrato é a cereja do bolo, né? Eu tava dando uma zapeada no meu LinkedIn essa semana, e que foi nosso aniversário, recebi muitos parabéns e tal, e eu comecei a olhar as fotos e falei, que isso? São essas fotos que as pessoas estão usando no LinkedIn delas. Elas não têm vergonha de estar usando umas fotos assim? Eu falei, é por isso que muita gente está insatisfeita com o trabalho, porque Com o resultado, né, do seu trabalho. Com o resultado, porque primeira coisa que eu olhei pelas fotos, eu já falei, essa aqui é incompetente, essa daqui. Então, assim, se eu fosse headhunter, eu já começaria por aí. Olha a mente já condicionando, né? Através de só uma imagem, né? Exatamente. Essa aqui é muito jovem, essa aqui tem cara de... Headhunter, você diz um recrutador, né? O recrutador, exatamente. Então, assim, essa aqui é muito jovem, tem cara de que não tem maturidade, sabe? Então, assim, automaticamente o cérebro já vai. Aí eu olhava a foto, olhava o cargo e falava, tá condizente, tá legal, né? Olhava a foto, o cargo falava, essa daqui é consultora financeira? Sei não, hein? Sabe? Então, você já começava... Então, assim, eu tô falando só de imagem. Imagina o comportamento dessa pessoa, né? Então, assim, comportamento, postura, rede social, criativos, site, tudo precisa estar num alinhamento. Não precisa você fingir nada. Não precisa fingir nada. Mas esteja de acordo com os seus valores, né? A dica que eu dou é, se questione. Primeira coisa, se questione. Eu estou onde eu quero? Eu faço o que eu quero? Eu gosto do meu trabalho? Aonde eu quero chegar? Né? Que legado eu vou deixar? Porque todo mundo tem algo para deixar aqui, né? Um dia a gente vai embora dessa vida. E aí, o que vai ficar seu, né? Quais são os seus ensinamentos, né? O seu propósito de vida. Descobrir o meu propósito? O que eu quero deixar aqui? Como que eu vou fazer para atingir isso? Né? Então, se posicione, comece a se moldar da forma como você é e busque as dores do seu cliente. O que meu cliente espera de mim? O que eu posso sanar das dores dele?
E aí você começa todo esse processo. É como eu falei, não é um processo fácil e rápido. Ninguém faz eu vou fazer um posicionamento de imagem e, não, eu fiz um posicionamento de imagem e agora eu me visto de terno. Não, Você e gosta agora de usar terno? Não. Então, não é um posicionamento e agora de vai imagem. chover dinheiro. Vou vestir um terno, tirar uma foto e vou ganhar dinheiro. Não, gente, não é assim. Um reposicionamento de imagem, ele leva tempo. Muito tempo. Tem pessoas que ficam mais de um ano aí para fazer toda essa transformação, né? E é laboratório, né? Sim. Você testa aqui, testa ali. Você vai sempre se aprimorando. Até o seu próprio negócio, às vezes você começa com o público, depois passa um tempo você fala assim, esse público não tá legal. Sim, eu muito fiz isso, né? A gente fez isso, né? A Sim. gente começou com o público, depois, não é bem isso, tá fazendo A transição dica que eu dou é nicho. se prepare, né? Tenha, assim, um planejamento, né? Eu trabalho junto com meu esposo em eventos, então ali é um trabalho. E sozinha eu fiz outro trabalho, totalmente diferente, né? Então, quem vê a Flávia nos eventos de aniversário é diferente, né? E aquilo, a mente condiciona, né? A maioria, se você fala assim, imagine um fotógrafo, você vai imaginar ele, a maioria das pessoas vai falar, o fotógrafo usa roupa preta, calça preta, blusa preta, tênis, mochila nas costas. É isso. Dificilmente você vai ver um fotógrafo dele chegar e uma mulher fotógrafa, mas ela tá maquiada, mas ela tá de joias, de acessórios, né? Tá de salto, mas ela vai fazer minhas fotos ou eu vou fazer as dela, né? Tá de calça de alfaiataria? Como assim, né? Pra que tudo isso? Uhum. Pro seu cliente, né? Você se arruma primeiramente para você, mas para ele, para ser agradável para os olhos dele, né? Então, assim, a dica que eu dou é sempre se questione se você está onde quer estar. Não estou, eu quero mais, eu estou insatisfeito com o meu trabalho. Então, falta algo. O que falta? Se posicionar. E se coloque à disposição dessa busca. Se coloque em lugares, né, dessa jornada. Uma água no mercado custa R$2, R$3. A mesma água no aeroporto, 10. Por que a mesma água custa no mercado? Porque ela está num ambiente diferente. Ela se posicionou e se condicionou àquele ambiente para cobrar mais, né? E tem gente que paga. Tem. É aquilo que eu falei. As pessoas compram pela emoção. Uma pessoa no aeroporto, ela tá feliz. Ela tá indo viajar, tá indo conhecer um país. Ela não vai se importar de pagar R$10 numa garrafinha de água. Exato. Exatamente. A mente de uma pessoa no mercado, ela tá ali, não, eu tenho que economizar. Muitas das vezes. Então, a água vai ser a última coisa. Mas eu preciso comprar? Vai ser essa aqui mais barata. Né? Então, é saber aonde você tem que estar, né? Se cercar de pessoas que te levam para frente. Porque para você ser melhor, você tem que estar com os melhores. Você tem que aprender com os melhores, né? A águia não anda com galinhas. Não anda com gansos, não anda com pato. A águia anda com águia. Então, se você quer ser melhor amanhã, condiciona a sua mente a buscar ferramentas para você ser melhor. Busque conhecimento, aplique o seu conhecimento. Busque profissionais que te levam a um patamar onde você quer, faça um bom trabalho para você, né? Busque, sou um empreendedor e preciso melhorar o meu Instagram. Então, busque pessoas, profissionais especializados em determinadas áreas que você queira, né? Não queira fazer tudo sozinho, porque você não vai conseguir, né? E se conseguir, vai ficar, assim, desconecto com aquilo que você quer, né? Com o cliente que você quer atingir, né? Então, eu espero que vocês tenham aprendido aí muita coisa sobre posicionamento de imagem. Flávia, passa o seu contato pro pessoal. Quem quiser, o meu contato é Flávia Queda no Instagram, né? Podem me chamar lá, eu esclareço todas as dúvidas em relação ao meu trabalho. Quem quiser me conhecer mais, né? Tá lá sempre o meu trabalho, me chama, eu adoro bater papo, adoro conhecer pessoas. E foi um prazer bater esse papo aqui. Foi uma hoje. delícia estar aqui com você Foi hoje. um prazer. Obrigada, viu? Muito obrigado. Imagina, obrigada, foi meu. Então, pessoal, por hoje é só. Forte abraço. Valeu. Obrigada, tchau, tchau.